Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer agora. Seja muito bem-vindo. A minha live hoje é sobre o bisfenol. Você já ouviu falar dessa substância? Se não ouviu, então acho muito importante você continuar até o final. Vou registrar aqui o título dessa apresentação. Muitas pessoas não conhecem o bisfenol, mas estão ingerindo essa porcaria todos os dias. Como eu sempre falo, os bandidos estão do lado de fora e você está trazendo eles para dentro de casa. Para quem não me conhece, já tive câncer no pâncreas com metástase no fígado, e eu quero ajudar você nesse momento tão especial que está enfrentando o câncer, seja um câncer primário que apareceu pela primeira vez ou tenha sido uma metástase. Você é muito bem-vindo aqui. Sejam bem-vindas, querida Viviane, Dulce, a Josi. Fique à vontade para fazer perguntas. Se quiserem, dividam live comigo aqui, que vai ser um grande prazer ouvir as suas dúvidas, a sua dúvida em especial. Sempre trago uma oportunidade para pelo menos você trazer uma dúvida para que a gente possa direcionar, e deixo sempre aqui ao meu lado a querida água, porque muitas pessoas não fazem o básico. Não tem como atingir a remissão se você não fizer o básico. Não tem como atingir o extraordinário se você não fizer o arroz com feijão. Então, deixa eu aproveitar para hidratar um pouquinho e, mais importante, deixar de exemplo para vocês a importância de beber água. Então vamos lá. Olha que bacana. Você sabe o que é bisfenol? Você já ouviu falar nessa substância? Bisfenol é uma substância presente em plásticos. Eu vou te ensinar em qual plástico você encontra isso. Estou até com uma garrafinha aqui do lado, ó. Uma garrafinha de plástico. Será que o que você consome hoje tem bisfenol? A gente já sabe que o bisfenol ele é uma substância que atrapalha o seu sistema hormonal, a gente chama de sistema endócrino. A gente já sabe que o bisfenol ele está associado a câncer em ratos, não falei que em ser humano, mas está associado a câncer em ratos, e talvez, não sei, talvez o bisfenol presente na sua vida esteja te atrapalhando, esteja trazendo prejuízos para você. Então é muito importante você saber onde tem bisfenol A. As pessoas não sabem onde tem. Hoje em dia, a alimentação se tornou algo tão complexo, tão grande, que sem acesso a informações como essa, você pode estar consumindo uma substância prejudicial ao seu corpo, à sua saúde, e não faz nem ideia. Então deixa eu mostrar para você uma coisa que talvez você nunca tenha prestado atenção. Os plásticos que vêm do petróleo, isso não é novidade, eles têm um número de reciclagem. Talvez você não tenha visto, mas nos plásticos existe um número de 1 a 7. Então, existe aquele triângulo com as bordas arredondadas e no meio daquele triângulo existe um número. Então, existem plásticos que o número é o 1, outros é o número 2, outros é o número 3, outros é o número 4, 5, 6 e 7. Esses são os 7 números que existem em relação a essa questão da reciclagem. Então, cada número representa um tipo de plástico. Alexandre, plástico não é tudo igual? Não. Existe PVC, existe polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, existe poliestireno, existem diferentes tipos de plástico. É que, de maneira geral, a gente chama plástico, porque todos eles vêm dessa origem do petróleo. Mas cada um tem uma característica. E os plásticos, em especial, que tem um número, guarda esses números que eu vou falar agora para você. Isso é muito importante e as pessoas não prestam atenção nisso. Agora, a partir de hoje, eu quero que você comece a prestar atenção. Existe o número 3 e 7 dentro daquele símbolo de reciclagem que eu estou comentando com você, o número 3 ali dentro do símbolo, ou o número 7, que essa característica de plástico pode conter bisfenol, que é essa substância que eu comentei com você,
que não é legal para o bom funcionamento do seu sistema hormonal ou sistema endócrino, e não é legal em animais porque já está associado a câncer em animais. Eu não estou falando que você vai ter câncer por consumir ele, mas dentro da área da saúde, se eu posso evitar você de consumir uma substância prejudicial, por que eu vou incentivar você a consumir? Então comece a prestar atenção nos números de reciclagem, no número 3 e 7. Esses números podem ter bisfenol, e o mundo começou a mudar as embalagens de plástico. Nem toda embalagem de plástico é prejudicial, mas essas duas embalagens em especial são extremamente prejudiciais e não são indicadas para que o ser humano consuma produtos provindo dela. Talvez você esteja falando, poxa, agora eu não vou consumir mais água de garrafão, água de garrafinha. A princípio pode, porque olha que interessante, os números que estão nas águas de água mineral, seja essa garrafinha ou sejam outras, elas normalmente não são o número 3 e o número 7. Olha que engraçado, elas normalmente não são. Já por uma própria direção da indústria, e também talvez o plástico que ali é utilizado não oferece a melhor qualidade para armazenar essa água. Esse tem um número bem pequenininho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, é o número 2, que é o PAD, que é o polietileno de alta densidade, a garrafinha mais dura. Existe polietileno de baixa densidade, aquelas garrafinhas molengas, que eu acho que você já deve ter visto, garrafinha de água. Nenhuma dessas duas aí está associada a problema de saúde. Claro que você tem que olhar se tem um número 3 e 7, que são números perigosos, mas essa é número 2, então não teria problema. Comece a olhar. Você já olhou na garrafinha de plástico se tem um número 3 e 7? Se tiver, não use essa garrafa. Onde mais eu vou ter contato com ela, Alexandre? É muito comum. Por exemplo, antigamente os bicos e as mamadeiras eram feitas com esses plásticos 3 e 7. Então, a criança que está numa fase de desenvolvimento e eu não posso atrapalhar a função hormonal dela, a mãe que oferecia o leite nessa mamadeira causava indiretamente um risco maior de trazer problema para ela no futuro. Tanto que depois lançou uma campanha da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Estado de São Paulo, pressionando a Anvisa para que todos os bicos e mamadeiras não tivessem bisfenol. Tanto que em algumas embalagens você vai ver essa expressão BPA Free, que significa livre de bisfenol, né? No inglês a gente lê de trás para frente, BPA Free. Essas embalagens não têm essa substância tóxica, essa substância prejudicial, e hoje existe já há algumas décadas, existe uma lei que proíbe qualquer brinquedo e qualquer bico e mamadeira, qualquer objeto plástico que tenha contato com criança, ter a presença do bisfenol. Olha que interessante. Então, você pode começar a desenvolver esse olhar, desenvolver essa atenção para a presença dessas substâncias que são prejudiciais, e você também pode começar a prestar atenção na sua Tupperware. A famosa Tupperware, antigamente, ela tinha presença do bisfenol. Então, quando você for comprar uma Tupperware, quando você for comprar uma vasilha plástica, preste atenção se aquele plástico contém bisfenol. Como é que você presta atenção? Vendo se é o número 3 ou o número 7, porque aí essas duas substâncias não são indicadas para a sua saúde. A maioria dos terráqueos, não vou falar nem dos brasileiros, não sabem o que é bisfenol, não sabem investigar onde é que está presente o bisfenol. Hoje você sabe, a partir de agora você sabe. E uma informação importante, às vezes quando você compra uma vasilha que tem bisfenol, não necessariamente ela vai liberar essa substância, mas se você pega essa Tupperware que tem bisfenol e coloca ela no micro-ondas ou coloca ela no freezer, ela libera mais bisfenol. Então, esse mau hábito de guardar vasilhas que tenham bisfenol no freezer ou no micro-ondas, né? Aquecer no micro-ondas, não guardar no micro-ondas, você aumenta a dose de porcaria para dentro do seu sangue. Olha que situação gravíssima isso. Então, você pode hoje, tendo acesso a essa informação, evitar essas vasilhas que têm bisfenol. Isso é uma coisa simples.
É uma coisa fácil de você fazer. Você vai prestar atenção no número de reciclagem. Se naquela embalagem não apresentar o número de reciclagem, questão simples. Embalagem que não é clara, não é lúcida, você nem compra. Fala, não vou comprar. Para que você vai assumir o risco se você não sabe se tem bisfenol ou não? Nem compre aquela vasilha. As grandes empresas já começam a colocar essa informação porque elas sabem que o consumidor fiel, o consumidor atento, ele não se dá ao risco de ter contato com isso. Plásticos também, né? Que caso você compre, plásticos no sentido que você coloca alimento, não sacolinha de supermercado. Você pode prestar atenção também. Quando você vai comprar, você presta atenção se tem o número 3 e 7, para que você evite o contato com porcaria. Ah, Alexandre, eu consumi a vida inteira, eu fiz isso. Eu tenho como ajudar você de agora em diante. O passado já foi, o passado foi, acabou. Já era. Agora vamos olhar de você de hoje para frente, vamos cuidar de você agora. Então, se você começar a prestar atenção, você vai agregar mais saúde para sua família, para você. Você, se tiver uma embalagem que tem esse bisfenol, você substitui ela e põe numa vasilha de vidro e guarda ela, vai ser mais seguro, ou numa vasilha plástica que não tenha a presença do bisfenol. Ah, mas todo plástico faz mal. A gente não tem essa evidência de que todo plástico faz mal. Na ciência, a gente trabalha com aquilo que a gente enxerga. Porque senão vira terrorismo, né? Senão daqui a pouco, ai meu Deus, tem ondas de rádio passando do meu lado, tem ondas disso, aí vira bagunça. Então a gente tem que pensar naquilo que a gente enxerga. A ciência enxergou que o bisfenol faz mal, você fica longe do bisfenol. A ciência enxergou que alguns plásticos têm bisfenol, eu fico longe daquele plástico. A ciência enxergou que esse plástico, se aquecido, ele libera mais bisfenol, eu não vou pegar esse plástico e aquecê-lo no micro-ondas. Ou deu uma pausa aqui no vídeo. Toda vez que a gente pega a crítica em relação a grandes multinacionais, a internet se rebela, né? Ela se mexe, fazendo brincadeiras à parte, mas trazendo a informação além do bisfenol. Existe outra substância que poucas pessoas conhecem, que se chama poliestireno. Talvez você não conheça seu nome, mas você já viu o poliestireno. O poliestireno é o isopor. O isopor não é uma embalagem interessante para você ter contato com o alimento. Então, por exemplo, se você pega um copo de isopor e põe café quente, você vai liberar mais poliestireno, que é uma substância tóxica também para o seu corpo. Se você compra marmita, que são nas embalagens de isopor, e você pega essa marmita e esquenta ela no micro-ondas, porque ela ficou fria, você levou para casa, você vai liberar mais poliestireno. Então, olha que interessante. Hoje você já consegue levar para sua casa mais saúde, porque você vai ficar longe do bisfenol e vai ficar longe do poliestireno. Talvez você possa falar, mas eu vou comprar lá a marmita e já vem nessa embalagem de isopor. Tudo bem, a gente não pode também levar ferro e fogo. Se ela veio na embalagem de isopor, você comprou, levou para sua casa, ponha em outra vasilha, de preferência uma vasilha de vidro, e você consome o alimento. Acabou o problema. O isopor só foi para embalar ali. Ah, mas estava quente. Não, calma, também a gente não tem que levar as coisas a ferro e fogo. Nem todo dia as pessoas vão comprar marmita, nem todo dia vai ter essa embalagem de isopor. Naquele dia que você comprou, naquela semana que você comprou, você usou ela como uma vasilha para transportar o seu alimento, leva essa vasilha até a sua casa, põe dentro de um pote de vidro e pronto. Ou põe no seu prato já e consuma a sua refeição, mas não deixe ela armazenada, essa vasilha de isopor, na sua geladeira. Não esquente esse alimento no micro-ondas, porque você vai aumentar o risco da liberação de substâncias tóxicas. É de pequenas doses que a gente destrói a vida de um ser humano. Não é de uma vez, né? A pessoa fala, mas eu faço isso há vários anos. Eu conheço pessoas que há várias décadas fumam e não tiveram câncer. Significa que é seguro? Não. Você cada dia está mandando uma dose a mais de toxina. Cada dia uma dose a mais de toxina. Cada dia uma dose a mais de toxina. E o que vai acontecer? A tendência é o seu corpo se prejudicar com essa ação. Então, é muito importante que você tenha essa clareza de diferenciar o bandido do mocinho. Existem bandidos na alimentação
existem mocinhos na alimentação. Será que você hoje não está com câncer porque trouxe mais bandido do que mocinho? Eu tenho certeza que o bandido não trouxe saúde para você, isso eu te garanto. O bandido nunca traz saúde, ele só traz desgraça e problema. Talvez ele não tenha sido o causador do câncer, mas que ele agregou algo na sua vida, não agregou. Então é importante você despertar essa visão a longo prazo. Eu vou começar a usar essa expressão com vocês. Para tratar da vida e da saúde, e muito mais do câncer, eu preciso de uma visão a longo prazo. Visão de curto prazo não resolve saúde, muito menos o câncer. A mesma questão é com a água. Não adianta nada você falar que hoje bebeu uma quantidade adequada de água e depois o resto da semana você não bebe água. A mesma coisa é válida. A visão de longo prazo ela é tão boa para você que durante a semana inteira você se hidratou bem. Não é porque um dia você se hidratou mal que você estragou sua saúde, de forma alguma. Até seria mais interessante. Imagina durante 52 semanas do ano, a pessoa se hidrata direitinho e tem um final de semana que ela degringolou, não bebeu tanta água. Puxa, quem dera se todo brasileiro fizesse isso, né? Quem dera se todo brasileiro cuidasse da vida dele plenamente durante 363 dias e durante 2 dias ele fizesse a desforra, comesse porcaria, comesse coisa errada, com toxina, isso e aquilo. A gente não teria tanta gente morrendo no Brasil. Mais de 600 mil casos de câncer diagnosticados esse ano. Mais de 6 milhões de pacientes hoje fazendo tratamento do câncer. A maioria porque não prestou atenção no seu estilo de vida, em especial o excesso de peso. O excesso de peso é um grande vilão, não só ele, tá bom? É óbvio que não é só ele, existem vários outros fatores, vários outros bandidos associados, mas esse é um fator extremamente importante que é largado, que é negligenciado pelas pessoas, tá bom? Então, hoje uma live muito especial para você que está aqui comigo. Quero trazer cada vez mais novidades para vocês, conteúdos de altíssimo valor que você não encontra nas redes sociais, você não encontra ele aglutinado como eu tenho feito aqui. Em breve eu vou completar 350 lives aqui gratuitas que você pode acessar a qualquer momento, a qualquer local que tenha acesso à internet, e vou deixar já em breve aqui essa semana, hoje, né, a caixinha de pergunta para você trazer a sua dúvida. Qual é a sua dor no câncer? O que está acontecendo com você agora que você não começou a fazer um acompanhamento nutricional? Tem alguma coisa que está impedindo você, que está colocando uma âncora na sua vida para não avançar. Eu não sei qual é essa âncora que trava você, que atrapalha você. Você sabe. Então você pode escrever ali na caixinha do Store que eu vou deixar qual é a sua dúvida, qual é a sua dor, qual é o seu medo, por que você não começou a fazer o acompanhamento nutricional, o que está atrapalhando você a ter uma vida mais saudável. Eu não sei o que é, mas você pode escrever para mim que eu estou aqui para a gente trazer uma direção especial para você, tá bom? Então, um grande dia, que Deus abençoe você e a gente continua em contato nas redes sociais.